Sou o único infeliz que sempre acaba se apegando a um personagem que todo mundo ignora em toda obra que assiste. É isso mesmo. Sou o cara dos fetiches estranhos, que sempre escolhi o Bulbasauro. Prefiro muito mais um dinossauro tartaruga babosa, fofinho, do que uma tartaruga azul com cara estranha. E é uma lagartixa mais superestimada e explorada que toda a franquia Dragon Ball. Mas isso é outro assunto. Hoje vamos falar de personagens incríveis e interessantes que, em maior ou menor grau, foram ignorados pelos seus fandoms ou pelos seus autores. Não vou falar de personagens totalmente ignorados, como por exemplo Shino em Naruto Shippuden, ou Kiba em Naruto Shippuden, ou Neji em Naruto Shippuden, ou Ino em Naruto Shippuden. Ou sabe de uma coisa? Como quase todos em Naruto Shippuden, tirando uns 10. Aqui vamos falar de personagens que talvez, embora sejam bastante populares em seus fandoms, como é o caso de Leório. Talvez tenham recebido muito menos atenção do que mereciam por alguns motivos, sobre os quais vamos falar a seguir. Então, com a permissão de vocês, vamos para o vídeo. Antes de começar, vocês me deixariam muito feliz se dessem uma passada no meu canal de videogames e no meu canal de lives, claro, deixando o follow em ambos os lugares. Aproveitando, se vocês ainda não estão inscritos neste canal, é um bom momento para fazer isso. É de graça e ainda vem com uma chupadinha de pinto grátis, o que mais você pode pedir? Todos nós odiamos Arlong em seu arco, no começo de One Piece. Ele parecia aquele personagem típico que é mal sem motivo. Ele se considera superior aos humanos por ser mais forte e, segundo ele, mais inteligente, etc. Um personagem feito para ser odiado, que se aproveita dos fracos, que mente e que, resumindo, dá vontade de encher de porrada. Um cara sem muita substância, além de um bom design. Se ficarmos só com isso, Arlong não passa de um Don Krieg ou um Apple. Ou seja, vilões genéricos do momento que são esquecíveis e que contribuem pouco ou nada para a trama por si só, mas tudo isso mudou quando chegou a hora de falar sobre seu passado. Quando nos contam a história do bom Fischer Tiger, um dos personagens mais corajosos que já vi, direta ou indiretamente, como você quiser ver. Ao mesmo tempo, nos contam tanto sobre o início dos famosos Piratas do Sol, quanto sobre o começo da vida de pirata do grande Jinbe. E o que importa pra gente dessa vez é a explicação real e com sentido de por que Arlong acabou se tornando quem ele era. Arlong sempre teve muito ressentimento pelos humanos, não um ódio visceral, mas já sentia bastante nojo deles. A escravidão dos homens peixe e os problemas constantes que eles sofriam por isso gerou em alguns deles um sentimento de ódio, que ia crescendo progressivamente à medida que os humanos se comportavam como verdadeiros porcos, sem compaixão por eles. Acho que nesse caso, ninguém poderia culpar Arlong por agir como ele agia. Sobretudo levando em conta que a única vez que houve uma chance de mudança para Arlong, ou seja, toda a questão do resgate da Koala foi brutalmente destruída pela Marinha, em especial pelo Kizaru e seus capangas. Isso mesmo, Fischer Tiger está morto! Vocês, escória inferior, o mataram! Ora, não me diga. Então ele morreu? Mas enfim, você vem comigo. Isso acabou de quebrar completamente Arlong. Ele se sentiu traído, humilhado e impotente em muitos níveis. E ainda mais se em algum momento ele sentiu, ao ver Koala durante vários dias, que talvez estivesse exagerando, e que nem todos os humanos eram maus. Posso afirmar que a morte de Fischer Tiger, de forma tão suja e imoral, eliminou essa possibilidade. Uma vez que se sabe disso, há duas formas de ver Arlong. Uma é pensar que não há justificativa possível para agir como ele agia. E a outra é que, mesmo que nem de longe compartilhemos seus ideais nem sua forma de agir, ao empatizarmos, entendemos por que ele agia assim e odiava os humanos de forma tão extrema. E sinceramente, quem pode culpá-lo? Quem pode garantir que se de repente uma raça diferente da sua te oprimisse, escravizasse, humilhasse e maltratasse, você não a odiaria depois? Não sei, isso depende totalmente de cada pessoa. Apesar de todo esse assunto sobre Arlong, Fischer Tiger e Jinbe ter sido muito interessante, acho que não deram atenção suficiente. Eu entendo. Todos os Mugiwara estavam mostrando seus novos power-ups e era complicado não focar grande parte da nossa atenção nisso. Mas se, por exemplo, todos nós gostamos tanto do passado da Princesa Vivi, por que nesse caso eu sinto que foi um pouco deixado de lado? Quer dizer, até mesmo Rody Jones, o antagonista principal da saga da Ilha dos Tritões, não deixa de ser a representação do lado sombrio de Arlong. Esse personagem Rod te mostra um pouco de como funciona o doutrinamento, de como, pelo que te contaram e pela educação que você recebeu, você pode acabar odiando algo sem que esse algo, entre aspas, tenha feito nada pra você antes.
Arlong e Rod odiavam os humanos. A diferença é que Arlong tinha motivos e Rod não. Honestamente, espero que pelo menos no futuro seja dado um pouco mais de mérito a toda essa incrível história dos antigos piratas do Sol. Ah, bom, quem está com fome? No caso de Piccolo, ou Piccolo, como preferirem, não iniciem discussões cringe de 2013 nos comentários, por favor. É um dos casos mais tristes de personagem ignorado pelo próprio autor, mesmo parecendo que às vezes Toriyama tentava manter Piccolo dentro do topo da escala de poder da série. Ele não ficava muito tempo nesse nível, pra não dizer que quase não ficava nada. Vamos lá, começando pelo começo, Piccolo começou na série como um antagonista, muito mas muito perigoso. Ele foi apresentado como alguém que queria vingar seu pai a todo custo, sem se importar nem um pouco com o bem-estar dos outros. Um vilão com objetivo claro: destruir Goku. Por certos motivos, que nem vale a pena contar porque todos nós já sabemos, Piccolo e Goku lutavam juntos contra Raditz. Nessa luta, Piccolo provoca um dano colateral, parecido com o que o garoto causava, tipo no Call of Duty. Sim, isso aí, cara. Só que usando um Makanko-sapo e assim salvou a Terra e pôde vingar seu pai ao mesmo tempo. Pode-se dizer que ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Por favor, não vá. Me desculpe, prometo não fazer mais piadas ruins. Fica. Vou fazer piadas de lixo fedorento, mas fico porque gosto muito de você, Ubu. Depois disso, Piccolo começou a mudar bastante progressivamente, foi se misturando cada vez mais com os guerreiros Z. E acima de tudo, criou o famoso vínculo de mestre e pai com o Gohan. Muitos dizem que uma das razões pelas quais Piccolo foi perdendo aos poucos esse protagonismo foi porque basicamente Vegeta o substituiu. Pode fazer sentido, mas não vejo assim. Vamos ver. É verdade que, em termos de premissa, ambos são apresentados como antagonistas perigosos que acabam se tornando anti-heróis e depois se tornam diretamente membros do grupo protagonista. Mas diferente de Vegeta, que realmente tinha bastante maldade e buscava o conflito constantemente como qualquer Saiyajin, Piccolo só agia de forma tão maléfica porque carregava o peso de vingar seu pai sobre os ombros. Uma vez que fez isso, ele repensou completamente o rumo da sua vida e começou a mudar para melhor. Poderíamos dizer que dentro de Dragon Ball, Piccolo é um personagem bastante desenvolvido. E repito, dentro dos parâmetros de Dragon Ball. Sempre tem aquele cara nos comentários dizendo: "Ah, mas olha só esse bobo, acha que um personagem de Dragon Ball tem desenvolvimento? Bli, 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 bli." Dá pra ver que você não entende de anime. Mi. Claro que o Piccolo, em outros animes com narrativa melhor, seria um lixo. Mas em Dragon Ball, onde o protagonista parece um personagem não jogável de joguinho de Super Nintendo, ele é um bom personagem. Por exemplo, um dos muitos momentos do Piccolo que ficaram marcados pra mim foi um pequeno diálogo específico na saga dos jogos de Cell. Enquanto Cell estava descendo a porrada no Gohan, Goku ficava só olhando como um completo idiota, até o ponto em que Piccolo deu uma bronca enorme nele. Goku, você é o responsável! Você está subestimando completamente a situação. Todos nós te avisamos. Goku, foi você quem matou o Gohan! Piccolo expressou exatamente o que todos pensávamos. Gohan era diferente dele, um garoto tranquilo, e não um Saiyajin puro como Goku. Chegou num momento que me arrepiou, em que Piccolo ia lutar ele mesmo contra Cell para salvar Gohan, sem se importar se ele mesmo sairia vivo ou não. Não, esse cara é um paizão. Que personagem incrível. Poxa, uma pena que a partir dessa saga ele tenha virado só um recurso para passar informação e cuidar de bebês. Agora, motivos pelos quais ele foi ignorado. 1. Não é um Saiyajin. 2. Não é um Saiyajin. 3. Também não é um Saiyajin. 4. É verde. Sim, da mesma forma que Kishimoto se fixou nos Uchiha, Toriyama ficou obcecado pelos Saiyajin. Só que Toriyama exagerou ainda mais. Não tem muito o que comentar. Chegamos ao ponto polêmico do vídeo. Vamos falar sobre por que considero que, do meu ponto de vista e opinião, Leório foi de longe o mais deixado de lado e subestimado do grupo de protagonistas de Hunter x Hunter. Se é que podemos chamá-los de grupo, já que apenas Gon e Killua realmente viajaram juntos a maior parte do tempo. Kurapika e Leório, especialmente Leório, apareciam de forma bem intermitente. Em Grid Island, por exemplo, esses dois nem apareceram. Ao lembrarmos do papel de Leório em Hunter x Hunter, logo pensamos em momentos marcantes do personagem, principalmente de algumas de suas atuações durante o exame de caçador.
E pouco a pouco vimos que por trás dessa carapaça de cara sério e pouco sociável se escondia um cara sensacional. Alguém que aspirava a ser um grande médico algum dia, provavelmente uma das profissões mais nobres que existem. Tudo isso se deve à sua história de vida. Na infância, seu melhor amigo morreu por doença. Até hoje, Leório se sente culpado por não ter conseguido ajudar seu amigo por falta de dinheiro para tratamentos e por falta de conhecimento sobre aquela doença. Isso já nos dá indícios de que, em termos de amizade, Leório é um mestre e não demora muito para mostrar seu lado como um dos melhores amigos do anime. O momento mais marcante de Leório e o que pra mim o consagra como um cara incrível. Com uma coragem de ouro, um coração que não cabe no peito e pouquíssima paciência para quem trata mal seus amigos. Ocorre no arco da eleição do 13º presidente da Associação dos Caçadores. Leório enfrentou Ging Freaks, o pai de Gon, que para quem não me conhece muito bem, já adianto, Ging é um personagem com quem não simpatizo muito. Na minha opinião, ele é um péssimo pai e, no geral, é um negligente que não merece o cargo que ocupa. Por ser alguém que não se importa com nada e simboliza o não tô nem aí. A questão é que Leório, consciente da situação pela qual Gon estava passando, confronta Ging aos gritos durante um discurso eleitoral dos Zodíacos. Me identifiquei muito com Leório, porque ele disse ao Ging literalmente o que eu estava pensando. Ele jogou na cara dele o péssimo pai e a indiferença estúpida que tinha com o filho, ao que Ging, mostrando mais uma vez o palhaço que é, respondeu que não precisava se preocupar com o Gon, já que ele tinha bons amigos como Leório. Leório não aguentou mais tantas besteiras. E na frente dos Zodíacos e de todos os cargos altos da Associação dos Caçadores, deu um soco tremendo no Ging. Não vem com essa, seu desgraçado! Você nem imagina o quanto o Gon quer te ver. Se falar com ele, talvez melhore. Ele disse que queria que eu o visitasse? Ele não está em condições de falar. Desgraçado! Ele teve coragem de gritar com um cargo importante da associação diante de todos. Mas ao ouvir as besteiras do Ging, não hesitou em socá-lo. Que figura impressionante. Quando Gon se recuperou, o primeiro a correr para abraçá-lo foi Leório. Leório, mesmo sendo um garoto de apenas 19 anos, parece que já teve mais papel de pai para Gon do que Ging. Porque defender Gon diante do próprio pai não é algo que qualquer um faria. A questão é, se Leório é um personagem tão interessante, por que foi tão extremamente ofuscado pelo resto? Olha, a resposta rápida é bastante óbvia. Diferente de Kurapika em York New e de Gon e Killua em quase todas as sagas, Leório sempre teve papel secundário sem uma saga própria. É compreensível porque, ao contrário de Kurapika, que quer destruir um grupo mafioso, Gon quer encontrar o pai e Killua quer ficar com ele. Os objetivos de Leório não são tão espetaculares, mas vamos dar um passo além. Para mim, uma das razões pelas quais Leório é meio ignorado pelo fandom em comparação com os outros é basicamente por causa do seu design. Pode parecer bobo, mas é uma realidade. Leório, diferente de Kurapika, Gon e Killua, não tem um design fofo. Sua aparência física não chama a atenção, ele é magricela, parece mais velho do que realmente é, se veste de terno e usa óculos. Posso garantir que se Leório tivesse um design mais fofo, ele teria recebido muito mais carinho. Porque sim, Kurapika teve seu próprio arco e isso ajudou as pessoas a gostarem mais dele. Mas vamos lá, Kurapika continua sendo um personagem ao qual já estamos bastante acostumados. Kurapika é como um Sasuke, só que mais bem desenvolvido. No fim, Sasuke parece uma versão barata do Kurapika. E vocês sabem que eu gosto muito do Sasuke e, portanto, obviamente, adoro o Kurapika. Mas eu sei reconhecer que Kurapika não é um personagem tão interessante. Ele é um emo, vingativo, bonito e só isso mesmo. Ou então me digam, quantas pessoas vocês veem no Twitter com fotinhos do Gon, Killua e Kurapika com coraçõezinhos e filtros pastel? E quantos vocês veem com uma foto assim, mas do Leório? Posso garantir que se o Killua não fosse tão bonito, ele não teria tanto amor do fandom. Agora, isso não tem nada de errado, repito, não tem nada de errado. Gostar muito do design de um personagem e isso te fazer gostar mais dele não é ruim. Seria hipócrita da minha parte negar que se Sokka não fosse tão bonito e atraente. Provavelmente eu não gostaria tanto dele, embora ainda gostasse, pois acho o personagem maravilhoso, mas isso é outra história. A questão é que eu admito que um bom design de personagem pode me fazer gostar mais dele, mas muita gente não admitiria que presta mais atenção em Kurapika, Gon e Killua do que no Leório. Por uma questão de design. Não estou dizendo que isso aconteça em todos os casos, na verdade provavelmente seja uma minoria, mas negar que existam casos assim seria mentir.
Por isso, acho injusto que o pobre do Leório, por não ser fofo e propenso a aparecer em fanfics cringe, quase não receba amor do fandom. Acho que isso se resolveria dando um bom arco para o Leório, mesmo que o personagem não tenha aspirações grandiosas. Acredito que ele pode render bem, embora seja quase impossível. Já sabemos todos que Hunter x Hunter não vai voltar. Então, bom, essa é a minha opinião. Leório me parece um personagem incrível, um pouco incompreendido, que foi ofuscado pelos outros personagens do anime. Se Hunter x Hunter tem algo bom, além de Nefepi Waifu e Hiso Husbando, é a construção e o desenvolvimento dos personagens. Se vocês acham que isso não é verdade e que o design do Leório não tem absolutamente nada a ver com isso, e que tudo se resume ao menor protagonismo que ele teve, eu te convido a dar sua opinião na caixa de comentários, mas seja respeitoso, filho da mãe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e me seguir nas minhas redes sociais como Twitter e Discord. Não esqueça de visitar meu canal de videogames e de lives. Confira o link na descrição. Somos otakus neste canal, mas dos que tomam banho e têm vida social. Nos vemos no próximo vídeo.